haverá um momento que eu vou falar de Ial e de Ialcha, porque todos aqueles que clamar será salvo. Não, vamos falar sobre isso. Você que tem um entendimento do que eu vou falar agora, eu estou falando de Ial e estou falando de Ialcha sim, mas haverá um momento para nós revelarmos isso. Bem, primeiramente você precisa saber quais são os registros do nome do Eterno no hebraico arcaico. O nome é escrito da seguinte forma: Yod, He, Vav, He, que transliterado se lê YHWH. Nesse momento você deve estar se perguntando como pronunciar um nome apenas com consoantes, e isso iremos te explicar agora. Em Números 6:27 diz: Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Observe o nome desses três profetas, Isaías, Jeremias e Elias, que no original são Ishaial, Eremial e Elial. Mas espere, notou alguma semelhança na pronúncia desses nomes? Agora vamos voltar ao versículo. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. A semelhança entre esses nomes é Ial. Sim, este é o nome do Eterno. Vários nomes nas Escrituras foram alterados ao longo da história pelos senhores do mundo. Isso pode parecer um pouco difícil para você, mas esses nomes como Senhor, Jeová, entre outros, não passam de nomes falsos, criados para nos afastarem cada vez mais do Criador. Até mesmo o nome Deus é pagão, pois o mesmo vem de Zeus. Você conhece os judeus? Na verdade, esse povo se chama Yaldim, e não é à toa, pois Din significa povo, sendo assim povo de Ial. Observe que cada vez o nome fica mais claro. Agora veja em Apocalipse 14:1. Tive depois desta visão, eis que o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, com os 144.000 que traziam escrito sobre a fronte o nome dele e o nome de seu pai. Bem, através desse versículo sabemos que o nome do filho contém o nome do pai. E para confirmar isso, observe em Apocalipse 13:12, a quem vencer, eu o farei coluna no templo de Ial, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome de Ial, e o nome da cidade do Altíssimo, a nova Ial-Shalá, que desce do céu do Eterno, e também o meu novo nome. Agora ficou claro. Ial-Shalá, o nome da cidade, contém o nome do pai e do filho Ialcha, pois Shá significa salvação, ou seja, Ial salva. Por isso, de maneira nenhuma pode ser Jesus, pois Jesus tem origem latina, que significa porco, suíno, javali. Uma clara blasfêmia ao nome do Eterno e do seu Filho. Ial, a raiz da fala humana. Observe o choro da criança ao nascer. Até os animais chamam pelo nome de Ial, o Criador.
Se você ainda não está satisfeito, veja agora provas históricas do nome do Eterno. One of the most significant archaeological finds in years was announced this week by Hebrew University. The discovery confirms the record of the Bible and the life of one of ancient Israel's most famous kings. Chris Mitchell brings us that story now from Jerusalem. It's small, only 1 centimeter wide, but it's already made a big impact. It's called a bula, an ancient seal. What makes this so significant is the name on the seal. We discovered the seal impression imprinted by King Hezekiah himself, saying very clearly in ancient Hebrew, Lechizkiyahu, 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 Achaz, Melech Yehuda, belongs to Hezekiah, son of Achaz, king of Judea. Antigo papiro confirma o Altíssimo, adorado pelos judeus. Os papiros elefantinos consistem em 175 documentos das fortalezas fronteiriças egípcias de Elefantina e Assuã. Eles são uma coleção de manuscritos judeus antigos que datam do século V a.C. de Yausha e vêm de uma comunidade judaica em Elefantina. Os documentos incluem cartas e contratos legais de família e outros arquivos e, portanto, são uma fonte inestimável de conhecimento para acadêmicos de diversas disciplinas, como epistolografia, direito, sociedade, religião, idioma e onomástica. Estes papiros em aramaico documentam a existência de um pequeno templo judeu em Elefantina, que possuía altares para ofertas de incenso e sacrifícios de animais até 411 a.C. de Yausha. Não há indícios de que o templo elefantino possa ser considerado herético, e eles certamente não teriam apelado ao sumo sacerdote de Yaushalã se tivessem alguma dúvida sobre isso. Pelo contrário, dão a impressão de se orgulhar de ter o templo próprio, e como grandes devotos de Iau, nenhum outro deus é mencionado na petição, seriamente angustiados com a perda de oportunidades religiosas causadas por sua destruição. Grandes devotos de Iau. No entanto, o Deus nacional era Iau, qualquer que tenha sido a doutrina dele sobre sua relação com outros deuses, não há dúvida de que este nome era superior. Os papiros estão escritos em aramaico, a língua franca do Império Aquemênida dos séculos V e IV antes de Yausha, parte do Egito e Palestina. Esta comunidade judaica possui seu próprio templo a YHWH na ilha de Elefantina, situado junto à capela erigida antigamente para culto ao deus local Querubis. Era para o Altíssimo que o templo pertencia, embora seja possível que outros deuses também eram adorados lá. Ele é geralmente chamado entre os judeus simplesmente como Iau Altíssimo. Em relação aos persas, o Altíssimo do Céu, ou Iau o Altíssimo do Céu, e geralmente em cartas. Livro de Arthur Cowley, papiro aramaico do V século antes de Yausha, página 20. Este livro confirma o nome Iau o Altíssimo adorado pelos judeus diversas outras vezes e também nomes do povo levando este nome. O link do mesmo estará na descrição deste vídeo. Este nome sagrado é encontrado em diversos achados arqueológicos relacionados ao povo de Israel e até hoje é pronunciado assim na Terra Santa. Então tá aí, ó, no outro dicionário, Yauquim. Yauquim. Não é Joaquim, não. Significa Iau eleva. Iau exalta. Ó, Yauhaz. Tá com J aí, porque você colocou o J no lugar do Y, mas é Yauhaz, rei Acaz. Pera aí. Ó, Joaquim de novo aí, ó. Yauquim.
Isso é arqueologia, não adianta bater de frente com a arqueologia, não. Isso é coisa de mais de 3.000 anos atrás, aí, ó, documento. Aí, ó. Yaua. Rei Jeú pagando aí, ó, tributo aí, ó. Yaua. Yaua. Então não adianta vir com esses nomes falsos aí, Yahua, Erro, Jeová, Yahvé. Não, tem que ter isso aqui, ó. Tem que ter isso aqui, ó. Documento, arqueologia. Se não tiver, sai fora, irmãos, que é falso. Porque você quer um povo melhor para poder explicar qual é o verdadeiro nome, a não ser o povo lá de Israel. O povo de Israel, a escritura foi dada para quem? A escritura do Antigo Testamento. Quando o Eterno apareceu para Moisés, para Marcha, ele virou e falou assim, ó, eu vou lá no Egito pregar, mas vai perguntar qual que é o seu nome, o que eu vou dizer? Aí aparece o tetragrama, vai lá e diz para ele, eu sou Iau. Aparece Yod, Re, Vav, Re, vai lá e diz para eles que eu sou Iau. Então, o nome do Eterno foi entregue para eles. Quem é que fala hebraico, amigos? No Brasil fala hebraico? Não, no Brasil fala português, nos Estados Unidos fala inglês. Mas a primeira Bíblia foi escrita em quê? Foi em inglês ou foi em português ou foi em hebraico? Ela foi escrita em hebraico. Qual é a terra que fala hebraico hoje? Israel. E como é que eles pronunciam lá hoje? Benjamin Netanyahu. Não é Benjamin Netanyahu, não. É Benjamin Netanyahu, filho da mão direita de Yahu. הגברת שרה נתניהו. מלווים אותם מפקד פיקוד העורף, האלוף תמיר ידעי, והמזכיר הצבאי לראש הממשלה, תת-אלוף אליעזר טולדנו. Ladies and gentlemen, the Prime Minister of Israel, Mr. Benjamin Netanyahu, and Mrs. Sarah Netanyahu. Não é Benjamin Netanyahu, não. É Benjamin Netanyahu, filho da mão direita de Yahu. Foi achado o selo do rei Ezequias falando Nehiskial. Na arqueologia, vários nomes mostrando o nome. Eles vão pronunciar o nome de Jeremias, eles falam Irmial, porque ele disse assim, eu tenho prazer em ser chamado pelo seu nome. Então o nome dele é Irmial, não é Irmiarro, não. Quem tá falando isso é lá, é os rabinos lá que tá falando, e eles falam hebraico, e a escritura foi entregue, foi para eles. כן, ירמיהו פרק, ירמיהו גם אומר את זה לדורות. יש לנו כבר בתחילת ישעיהו, אמנם לא בפרק א', והיה באחרית הימים, כלומר גם בישעיהו. דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין. כן, אנחנו פותחים את ספר ירמיהו, וכאן מציינים את מקומו של ירמיהו, אם כן ירמיהו בן חלקיהו. Rabino lá que tá falando, e eles falam hebraico, e a escritura foi entregue, foi para eles. Então eles conhecem o nome de Isaías eles falam Ishael, entendeu? Aí vem os caras aí agora, não, o nome é Yahuwah, não, o nome é Yahu. Você é mais inteligente que eles lá? Você quer saber mais do que o povo do Eterno, que o Eterno entregou a escritura na mão deles. Aquele povo ali, eles têm tanta reverência com o nome do Eterno, que quando os escribas estavam traduzindo, copiando um pergaminho novo, que aquele pergaminho antigo ia ficando velho e tinha que copiar um novo, eles tinham que traduzir letra por letra para não errar, porque lá diz que poderia mudar o destino da humanidade se eles errassem ali. Então quando eles estavam traduzindo ali os escribas fiéis ali, o que eles fizeram? Eles, quando chegaram no nome do Eterno, eles tomavam banho para escrever o nome do Eterno. Eles iam copiando de um pergaminho para o outro. Quando chegaram no nome do Eterno, eles iam lá, tomavam banho para poder escrever o nome do Eterno. Tamanha a reverência que eles têm com o nome do Eterno.